19 de janeiro de 2026 foi uma data histórica. Nós lançamos o curso essencial em teologia. Aqui não está as matérias básicas, mas as matérias essenciais para a sua fé, o seu relacionamento com Deus e o ministério cristão. O curso ele é composto por 2 módulos. Em minhas mãos está o módulo 1, com 6 matérias, de um total de 12 matérias essenciais para o seu currículo cristão. As 6 matérias que compõem este primeiro módulo começam com hermenêutica, bibliologia, o estudo do Antigo e do Novo Testamento em 4 matérias: Panorama do Antigo Testamento 1, Panorama do Antigo Testamento 2, Panorama do Novo Testamento 1 e Panorama do Novo Testamento 2. A grande novidade para o estudo do Antigo Testamento é que você, no Instituto Queires, tem a oportunidade de estudar o Antigo Testamento de forma cronológica. Onde está a diferença? As escolas tradicionais estudam o Antigo Testamento de forma canônica, tal qual aparecem na Bíblia, começando pelo livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Algumas escolas dividem por matérias o Antigo Testamento, como a matéria do Pentateuco, a matéria dos livros históricos, poéticos e proféticos. Aqui, como em outras escolas, nós temos o panorama do Antigo Testamento 1 e o panorama do Antigo Testamento 2. Mas, como eu disse, nós não estudaremos de maneira canônica. Nós temos que entender que os livros estão postos dessa maneira na Bíblia Sagrada porque eles possuem o objetivo de nos revelar o plano de redenção. Quando se trata do estudo, para deixá-lo de forma mais didática, escolhemos o estudo em ordem cronológica. Apenas uma informação: o livro de Jó, quando estudamos de maneira canônica, aparece próximo ao livro dos Salmos e depois dos livros que narram a destruição do reino de Israel, a destruição do reino de Judá e o retorno do cativeiro babilônico, fazendo então com que alguns achem que Jó viveu posterior ao período da queda de Jerusalém. Mas quando nós estudamos de maneira cronológica o Antigo Testamento, nós entendemos que Jó viveu no período patriarcal, o que o coloca dentro do livro do Gênesis. Então, neste curso, você entenderá Jó no seu tempo, com as questões da sua época, analisadas lado a lado, as questões patriarcais daqueles dias. Nós entenderemos as verdades do livro de Jó e, então, qual a grande mensagem que existe neste livro. Logo, então, nós, além de estudarmos o Antigo Testamento de maneira cronológica, nós, então, nos atemos a fatos e não apenas a história. É interessante também informar a você que no estudo do Antigo Testamento é importante analisarmos os profetas em seu tempo, quando auxiliavam reis ou profetizavam contra reis. Com isso, o estudo do Antigo Testamento não acontece de forma separada. Você estuda em uma matéria reis, em outra você estuda os profetas. Mas, simultaneamente, o profeta dentro do reinado, ao rei que ele entregou a mensagem. Com isso você entende as questões espirituais da época, as questões políticas, as questões sociais, o que dá mais sentido ao entendimento dos livros profetas. E quando falo dos profetas, eu me refiro dos livros de Isaías até Malaquias. Realize agora sua inscrição no Instituto Queires, www.institutoqueires.com.br, e estude as matérias essenciais para a sua formação cristã. O Novo Testamento também é dividido de uma forma pedagógica, didática, para lhe entregar mais compreensão. Ao invés de estudarmos os evangelhos e depois Atos dos Apóstolos, as cartas do apóstolo Paulo e por último as epístolas gerais, aqui neste primeiro módulo você receberá a oportunidade de entender os escritos de Lucas numa mesma matéria.
Isso então quer dizer que nós estudaremos o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos junto, porque assim nós iremos realizar uma análise do autor, do seu estilo literário e então entenderemos os dois livros a partir das lentes de Lucas. Vou lhe dar um exemplo. Lucas fala sobre o Espírito Santo não somente em Atos dos Apóstolos, mas a partir do Evangelho. Lucas dá uma ênfase à oração não somente em Atos dos Apóstolos, mas também nos Evangelhos. Então, ao invés de haver uma ruptura no pensamento lucano, em uma única matéria nós estudamos o Evangelho e também Atos dos Apóstolos. O mesmo acontece com os escritos de João. Ao invés de nós estudarmos os Evangelhos, rompermos o entendimento para depois voltarmos nas epístolas gerais, 1 João, 2ª, 3 João, nós já estudamos em um único momento o Evangelho de João e as epístolas de João, porque dessa forma nós compreendemos o autor no seu tempo e a razão da sua escrita. Nós analisamos a mensagem. E por último, a grande transformação didática, metodológica que o Instituto Queires oferece a você através do curso essencial em teologia é a oportunidade de entender as cartas do apóstolo Paulo dentro de um eixo temático. Você analisa as epístolas cristológicas, soteriológicas, escatológicas e também as pastorais. Será um imenso prazer poder te receber no Instituto Queires. Estamos ansiosos para colocarmos em prática todos os planos para 2026 e auxiliar você a chegar no final do ano abençoado. Deus abençoe você. Eu aguardo a sua inscrição.